Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Beleza. Está favorável agora. Um grupo chat, agora eu vou bacana aqui. Boa noite. O Nigre. Nigre, tá aí, Nigre? Tô aqui, por enquanto tô. Já vi ali o seu comentário ali. Me fala, teve alguma dificuldade específica ali devido a diferenças no tutorial? Não, tem algumas diferenças, sim, pequenas diferenças, né? E acho que com uma hora aí você consegue acertar esse detalhe, aí fica mais fácil, né? Porque ficar ouvindo toda vez a tua voz e tal, né? Se fosse uma moça ainda tudo bem, né, cara? Uma voz bonita dessa, né? Cara. Beleza, eu vou ver se no sábado aí eu consigo fazer essa agenda aí, né? Tanta coisa para fazer, mas acordar 5 horas no sábado, né? E aí a gente atualiza esse material. E aí, pessoal, conseguiram fazer alguma coisa aí? Atualizaram o SCM? Como é que foi? Que nem comigo, eu consegui fazer, né? Mas, por exemplo, as minhas procedures, na hora que eu entro e mando atualizar, eu perco tudo. Como assim? Eu fiz, as minhas classes estão aqui, mas as minhas procedures eu perdi tudo. A procedure, se desfalar server procedure, né? Tá, eu acho que eu já sei o que é. Porque a server procedure, ela é um arquivo único, e ali dentro você tem várias procedures. Então, outra pessoa provavelmente atualizou também esse arquivo, e aí quando você conciliou ele, sobrescreveu. O ideal aí é você criar uma procedure com o teu nome lá, server procedures nigre, entendeu? Que aí não, cada procedure eu coloquei meu nome. Procedure ou classe. Quer compartilhar a tua tela para mim ver aí? É mais fácil. Peraí. Deixa eu só linkar aqui, que é um outro computador. Aí um dos usuários aí falou se por nós estarmos entrando com o mesmo nome, né, todo mundo com o mesmo nome não vai dar problema, o Eduardo? A princípio não, porque seriam arquivos separados. Mas aí a gente pode tirar essa dúvida e fazer alguns testes, mas a princípio não. Espera aí que eu já estou entrando aqui. Tá, ok. Estou abrindo aqui o projeto. Posso compartilhar? Pode. Queria aqui, tá vendo aqui, Eduardo? Tuas classes, né? Beleza. Tá aqui, Aqui, tá minhas classes aqui, tá vendo? Tá todas as minhas classes aqui. Correto. Aí eu fui criei várias procedures aqui, tá vendo? Para fazer teste, tudo. Realmente, ela fica tudo num lugar só, né? Ela vai criando, mas ela vai montando num lugar só. Aí, quando agora eu entrei, apagou tudo, só ficou esse daqui, atualiza como. Justamente, esse item que está acima, server procedures, esse aí é um arquivo único, tá? Se outra pessoa alterar esse arquivo e você pedir para baixar do servidor, vai substituir, entendeu? Nesse caso, dá um clique ali, combo direito, em cima da pasta procedures. Aí, isso. New set of procedures. Aí você cria aí, server procedures, underline nigre. Tá, que eu fiz aqui, Eu fiz assim, teste. Não, você coloca, porque você vai criar aí não a função, você vai criar digamos assim, uma procedure. Tá, então como eu coloco aí para ser padrão aí para todo mundo? Pode ser server procedures, underline nigre. Pronto, agora aí dentro, salva essa procedure e isso. Pronto, aí apareceu ali. Pronto, agora tu faz as tuas aí dentro. Aí ninguém vai sobrescrever.
entendi. Aí eu pego e agora eu faço aqui. Isso, exatamente. Ah, entendi. Ô, meu, quem apagou, faz favor de fazer tudo para mim, hein, cara. Entendi. Aí cada um faz exatamente isso daí, né? Exatamente. Cada um cria um set ali de procedures e modifica o seu. Faltou esse detalhezinho aí. Vou baixar aqui o projeto. Estou vendo aqui que você fez algumas classes, beleza. Então, eu fiz algumas classes, por exemplo, aqui, ó, quer ver, ó? O IDNI também fez. Aqui tá roxo. Aqui, quer ver, ó, se você for ver em outros lugares, deve estar verde. Aí você fala, pô, será que eu fiz algumas coisas certas, alguma coisa errada? Aonde é que tá verde? Mostra lá no outro. Não, tem algum. Peraí, quer ver, ó? Aí tá roxinho, tá roxo. Roxo. Tem um lugar aí que eu vi que estava verde, acho que é. Não, agora está roxo, então. Não, às vezes é doideira mesmo do editor. Às vezes ele coloca uma cor diferente, quando você salva ou recopila, aí ele coloca normal. Aí você fica falando, pô, será que está certo? Será que está errado? Será que tá É verdade. Às vezes na dúvida você salva, não mudou, mesmo salvando, recopila, ou fecha o arquivo abre de novo, que ele formata normal. São coisas do WebDev aí. Entendi. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui no que o pessoal fez. O Idenir colocou. Você tem mais alguma coisa para mostrar aí? Alguma dúvida? Quer colocar? A gente já vê. Não, foi esse não. Agora, as procedures que eu tinha uma dúvida lá, mas apagou, eu vou ter que fazer outra vez, mas aí eu verifico se eu tenho dúvida mesmo, ou se foi algum erro meu, né? A outra coisa que eu percebi, por exemplo, aqui, ó, que nem esse order by aqui, ó, tá vendo? Esse order by aqui, aí eu fazia o constructor, e aí o que eu colocava o order by e não vinham os comandos aqui, né? Aí eu percebi que só depois que eu acho que eu faço isso daqui, esse daqui, acho que eu consigo fazer esse daqui, entendeu? Tem uma sequência, né? Não, Nigre, a priori não deveria. Até na aula eu fiz primeiro o order by e ele carregou normal. Às vezes é coisa do editor, às vezes é coisa do editor mesmo. Essa classe order by e a where ali, às vezes ele tá como se fosse uma falhinha que você dá o ponto e ele não mostra as opções. Aí eu vou lá, recopilo, fecho, abro, aí ele mostra, entendeu? Às vezes é frescura do editor mesmo. Entendi. Tá? Eu já percebi, não sei se o pessoal percebeu isso no uso, o WebDev, ele tem às vezes problemas que eu acho que é algum conflito em memória. Às vezes na programação, ele é meio que como se ele se confundisse com os objetos em memória, e às vezes ele não faz, na execução do programa, ou até mesmo na hora que você está desenvolvendo, o comportamento padrão. Teve um dia que a gente estava testando um código e começou a dar um erro do nada. Do nada começou a dar erro. E a gente olhava para o código e estava tudo certo. Era engraçado que eu fazia uma comparação, tipo assim, se true for igual a true, faço o código. Um bloco assim, true igual a true. E ele executava e dava falso. Ou seja, era aparente que ele estava se perdendo em memória, né, internamente aí no código do próprio WebDev, e estava fazendo coisa errada. Então tem que ter bastante cuidado nessas coisinhas. Às vezes você está fazendo tudo certo, mas por alguma loucura dele ele está dizendo que está errado, ou não está se comportando da maneira que você espera. Não sei na versão 21, mas pelo menos na 20 tem muito dessas coisas. Bom, então, é bom você dar essa dica, porque às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa errada, não consegue descobrir, ainda mais que é conceito novo, você fica meio perdidão, né? E será que falta alguma coisa? Aí você rever, tá tudo lá e você fala, pô, mas o que está acontecendo, né? Fica aí. Beleza, então. Faz parte. Ok, alguém chamou aí? Quem foi? Eduardo, meu Sérgio, tudo bem? Oi, Sérgio, tudo bem. Como eu uso o seu framework no Indev? No Indev, desktop, da mesma forma. Não, qual que é o passo inicial? Veja só, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Agora sim, no Indev vai ter um detalhe que é o seguinte, eu não tenho templates de tela para o Indev, tá?
Mas você pode criar uns templates de janela seguindo o mesmo padrão dos templates aqui da página. Lógico que vai ter algumas diferençazinhas, mas o básico ali de salvar, editar, excluir e tal, pode ser a mesma coisa. Veja só, o framework, ele é basicamente esses internal components aqui, tá? No caso, para o WinDev, você pode importar todos esses, com exceção do WebCore, porque o WebCore tem coisas de web mesmo, tá? São classes para renderizar controle HTML, são páginas mesmo web, e alguns templates aqui. Então, para o Windows, você pode importar os 4 aqui primeiros, tá? E o MyProject. Isso, MyProject. MySession também é coisa para web. E o MyProject. Com esse set aqui, você já consegue programar para desktop. Com a exceção de eu não ter template ainda para o Windows. Mas, como eu te falei, você pode pegar aqui, por exemplo, um template BaseEdit, que é o template de uma página de edição, e fazer o mesmo esquema para desktop, entendeu? Porque tem procedimentos aqui que são padrões, por exemplo, a DDNew, before remove, zit, locate shield. Se você começar a replicar esses procedimentos aqui, a maioria vai funcionar na Windows também normal, tá? Eu até agradeceria se você conseguisse construir um template aí de Windows e colocar pra gente aqui no grupo. Seria já uma evolução do framework, tá? Mas basicamente é isso. Obrigado. Eduardo, Ei. deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, se você fazer qualquer alteração aí nessas classes aí que você apontou, eu vou ter que importar outra vez lá no WinDev ou ele já vai mudar automaticamente? Porque quando você importa, ele está importando e está gravando no projeto ou está pegando da pasta onde você importou? Tem as duas formas. Veja só, quando você vai, digamos aí que o Nilcerge vai criar um projeto novo, tá? Eu posso até depois colocar um outro projeto aqui como sendo um projeto base para o framework. Esse aqui é o projeto que a gente está estudando, eu posso fazer um outro para o framework. O que acontece? Quando você coloca esses internal components no SCM, você pode criar um novo projeto e importar esses componentes a partir do SCM. Tá? Qual é a vantagem disso? É que você sempre vai estar pegando do repositório compartilhado. Tá? Não sei se aqui dá para ver. Tá. Deixa ele processar aqui. Aqui não mostra, acho que é aqui. Deixa eu ver aqui. Elementos. Dependência. Tem um localzinho aqui que ele mostra que esse cara está linkado pelo SCM. Deixa eu ver se é por aqui. Tá aqui, ó. Digamos que eu abri um projeto novo agora e eu quero importar essas bibliotecas. Para importar de um local que fique centralizado, eu venho aqui no Internal Components e peço aqui, ó, importar o Internal Component do SCM. Dou um search aqui, ele vai lá no meu SCM, que eu estou conectado, e ele achou, ó, os componentes lá, tá? Então, se eu fizer a importação por aqui, mesmo que eu altere qualquer componente desse de outro projeto, que também está linkado no SCM, automaticamente todo mundo recebe junto, tá? O ideal, porque vocês nem sempre vão estar conectados ao nosso SCM, né? É vocês baixarem na máquina de vocês uma versão do framework e criar isso dentro do SCM, tá? E aí os outros projetos vocês sempre buscam desse repositório centralizado de vocês. Quando a gente publicar alguma atualização, como geralmente os objetos eles são desacoplados, vocês podem só atualizar aquele arquivo individual e você já pega a alteração, tá? Existe uma outra forma, que não é pelo SCM, que seria você fazer o import, aí já é mais a nível mesmo que de classe, por exemplo. Importar uma classe. Quando você pede para importar uma classe, e você seleciona uma classe qualquer aí, ele pergunta se você quer copiar para a parte do projeto, ou se você quer usar o arquivo daquele local. Então, parecido com o SCM, você pode ter um projeto, digamos assim, o teu projeto matriz, teu projeto mãe, e todos os outros projetos vão apontar para aquele arquivo do framework. E aí, quando você atualizar em qualquer um, os outros também recebem, tá?
Ficou claro? Entendi. Só prática. Beleza. O que mais, pessoal? Dúvidas, perguntas? Ô, Eduardo, é o Fabrício. Eu não tô... o Jorge Barros me conhece aí. Eu, pelo tempo, né, que não tenho muito, então eu geralmente adquiro os cursos, principalmente do Jorge Matos, né, o seu aí que está continuando também, que é um nível excelente. Aí eu adquiro no final, né? Isso já é um costume meu, pelo tempo, né? Então eu adquiri no final. Assim, tem como mostrar assim para mim, não sei o pessoal se já viu, mas é a primeira vez que eu estou vendo a parte aí do projeto. Eu comprei só a primeira aula, né, do Jorge Matos. Assim, tem como mostrar a parte visual da aplicação desse RP? Tem sim. Eu vou mostrar. Um nosso bem rápido, assim, só para eu ver o que já foi feito. Veja só, o do projeto RP, porque esse projeto que eu estou aqui, eu extraí a base do RP, tá? E eu acabei deletando alguns arquivos que são do projeto e deixei só o miolo. Então, nesse projeto que eu estou aqui, que é do curso, ele não tem muita coisa, Fabrício. Eu vou te passar o link do projeto que a gente tem de demo na internet, grupo GoodSys. Vou passar aqui no chat, que aí tu pode conectar lá e dar uma olhada. Com mais calma. Se tu quiser, depois aí a gente pode fazer um chatzinho rápido ali, exclusivo, e aí eu vou te dando mais detalhes. Eu vou só confirmar, porque parece que agora de tarde teve um problema com o servidor lá, eu não sei se o Tom conseguiu resolver. Tá? O acesso é esse que está aí no chat e o usuário é senha, tá? De demo. O Tom está na sala? Beleza. Não. Só confirme depois do curso se o Tom conseguiu resolver o probleminha do servidor. Mas, inclusive, é a cara do que está aqui, tá? Só que esse projeto aqui, como é o miolo do curso, ele não está com nenhum recurso ainda, tá bom? Mas a gente bate um papo depois aí e eu te mostro o que é que tem de recurso, beleza? Tá, beleza. Valeu. Tá, beleza. Vamos voltar aqui. Pessoal, alguém teve dificuldade aí de fazer as classes, não entendeu, ficou com dúvida? Eduardo, Pedro, não deu para fazer, tá? Porque eu tive problemas particulares ontem e hoje, consegui resolver agora. Mas daí eu fui agora à tarde começar a fazer, eu não consigo entrar no SM, cara. Ué, o que acontece? Aliás, eu rodo o programa aqui, tá? Ele conecta no banco direitinho. Tá. Daí meu SM fica tudo... Não é apagado, eu esqueci a palavra. Desabilitado aqui. Mudou a senha, mudou alguma coisa? Não, ele nem pede. Eu não mexi desde a última aula. Tá? Praticamente eu nem entrei no computador. Agora não está pedindo mais nada, não pede a senha, eu entro no projeto, tudo. Tá, vamos fazer o seguinte. Pode começar a aula, depois você vê. Eu não... Tá, na sequência aí a gente conecta junto aí na tua máquina e vê o que é que deu aí no teu Indev. Tá bom, na hora que tiver 2 minutos aí, você me... Tranquilo. Eu só vou assistir hoje. Quem mais, pessoal? Quem mais tentou fazer, deu bronca aí, tá com dúvida? Mas eu posso fazer amanhã, né? Sem independente, né? Pode. Daí eu vou fazer todos os projetos, tá? Beleza. Tá bom. Então, mais alguém aí com dúvidas? Eu vi que aqui no SM para mim só apareceu classes do Nigre e do Idenir. Inclusive tem uma página ali do Idenir. Alguém mais tentou fazer e não chegou a atualizar no SCM? Eduardo, é Vladimir, Eduardo. Tudo bom? Oi, Vladimir, tudo? Bom, pedir desculpa a você e a todos. Eu, na verdade, só fico assistindo, tá? Eu tenho algumas limitações da minha versão, então aí, na verdade, eu estou assistindo, está sendo muito proveitoso, muito favorável e está espetacular. Aí eu não vou ficar contribuindo em estar fazendo os exercícios, os deveres de casa, tá? Eu peço perdão, mas está sendo muito proveitoso. Tá bom? Muito obrigado, viu? Ok, tudo bem, tranquilo. Agora... Ele já ficou rico, não precisa mexer com isso. Qual é a forma, então? Quem dera. Não tem mais que programar, né? Eu queria te fazer um pedido, Eduardo, se for possível, né? E ficar bem aberto para dizer. Ontem na aula eu também
tive umas quedas aqui, saiu tal, mas logo no início eu vi na sua apresentação alguns arquivos onde mostrava aquelas sequências de conexão. Exemplo, minha conexão, aí tinha ponto server, user, password, database e tal. E você tinha as conexões de todos os bancos. Eu já tentei fazer alguma coisa aqui, inclusive para colocar no Codebricks e tal, para facilitar a vida, e não consegui fechar tudo. Aquilo ali você, seu pessoal, teria como disponibilizar, porque às vezes a gente precisa fazer um acesso Excel, e eu sei que é diferente, acesso OLI é diferente, acesso ao DBC, acesso ao Axis, acesso, né? Então cada um tem uma sequência diferenciada, é a forma de você trabalhar isso dentro das ferramentas da PC Soft, não é verdade? Sim, sim. Eu posso disponibilizar ali alguns exemplos de INI, inclusive eu acho que na pasta, estou entrando aqui no OneDrive, só para me confirmar. Na pasta da aula 11, no finalzinho, eu subi, além do... Deixa eu ver se está aqui. Além do slide, do dia do vídeo que está lá, tem um INI de exemplo, tá? Eu já deixei lá, deixa eu só ver como é que está esse INI. Ele tem um exemplo aqui, ó, database, que é a conexão com HFSQL, tá? Eu posso só complementar com o que eu já tenho ali, porque, na verdade, o que vai mudar na conexão é só esse DB-type aqui, tá? Porque aí tem o Access, tem o HFSQL, o SQL, o MySQL, enfim. Eu posso só colocar aqui, complementar com os outros. Né, e tantos outros. Porque isso aqui de baixo depende da tua conexão, né? Do teu server, da tua porta, do teu usuário. Mas eu complemento sim aqui com os outros bancos e já deixo aqui disponível. Tá bom? Opa, tá joia, obrigado. Nada. O que mais? Tem alguém falando no chat aqui, deixa eu ver. Não entra usuário e senha, Fabrício. Tá, Fabrício, depois eu vejo com você lá essa questão aí do acesso ao portal, tá bom? Então, pessoal, se ninguém tem mais considerações ou dúvidas a respeito das classes, eu gostaria de entrar já na página, na construção da página a partir a partir já dessas classes. O que é que vocês acham? Tranquilo? Pode mandar ver. Beleza, show de bola. Deixa eu ver como é que eu começo aqui. Pode ser aqui por cidades. Deixa eu dar só uma olhadinha na classe aqui do Nigri, que nosso amigo Nigri fez. Só para ver se está completinho. Ok. Tranquilo. Até aqui está tranquilo. Então, eu vou usar a tua classe, Nigri, para a gente criar hoje a nossa primeira página de dados baseada aqui no framework. Então, é o seguinte, pessoal. Construí a minha classe de dados aqui, fiz ali os comandos padrões. Então, posso já vir direto aqui e incluir uma nova página, tá? Essa nova página, eu vou usar um template que já existe no framework, chamado de Base Edit. Esse template ele já tem rotinas padrões para conectar com esse objeto de negócio, com essa classe, e fazer as chamadas para os métodos de salvar, para os métodos de editar, excluir, etc. Tá? Então, nova página lá, vou selecionar aqui o Base Edit. Ok. Está aqui a minha página. Vou salvar ela. Vou chamar ela de cidades. E vou selecionar esse arquivo já lá no SCM. Adicionando. Demora um pouquinho. Ok, está aqui a nossa página de cidades. Opa, deixa eu liberar aqui o acesso. Ok, acesso liberado. Essa página, ela já vem, se você acessar aqui o código dela, aqui no All the Selection Codes, você vê que ela já vem com bastante código aqui, que tá... Deixa eu dar um zoom aqui, né? Para ficar melhor de vocês enxergarem. Cadê o zoom?
É na aba Display, Eduardo. Valeu, obrigado. Que eu só sei fazer pelo mouse. Eu estou sem mouse aqui. Sem Ali botão do mouse. 100% ali, ó. Isso. Pronto, agora tá beleza, aí vocês visualizarem. Então é o seguinte, essa página aqui, ela já vem com vários códigos que são padrões do template, tá? Todos esses códigos que estão cinza, isso aqui é a camada padrão que está lá naquele templatezinho que eu mostrei, ó. Record, templates, base edit, tá? Esses códigos em cinza, eles estão aqui nesse template. Então, para a gente fazer uma página de dados básica de manutenção, a gente vai precisar escrever pouquinha coisa. O que é que eu preciso escrever? Aqui na Procedure MyPage, eu vou precisar fazer algumas padronizações parecidas com o que eu tenho na classe. Para agilizar essa padronização aqui, eu tenho um CodeBricks aqui chamado PageInit, Page Initialization, que já me cria aqui esse código padrão. Eu vou explicar o que é esse código aqui para vocês. Deixa eu esconder ali a barrinha. Veja só, o que esse código aqui faz. Procedure MyPage, sargs is string. Tá? Isso aqui é um argumento padrão da página. Toda página, dentro do framework, ela recebe uma string como argumento. Para quem já mexeu com página com os argumentos, sabe que você pode, inclusive, passar mais de um argumento na página, né? Código do cliente, string, pode passar quantos argumentos você quiser. Nos usos da gente, a gente notou que ter esses parâmetros fixos, às vezes, é um pouco ruim. Eu quero mandar para a página, às vezes, uma série de informações que não cabe, ou ficaria muito custoso estar declarando parâmetro um a um. Então, a gente definiu um padrão, onde eu simplesmente passo uma string em formato JSON, depois eu vou falar sobre o que é esse formato JSON, que aqui eu posso colocar vários parâmetros, tá, na mesma string. Código, nome, por exemplo, Eduardo, idade. Então, quando eu for fazer a abertura de uma página, em vez de passar um parâmetro por vez, eu passo simplesmente uma string inteira que vai cair aqui nessa variável. Tá? Mas isso aqui é assunto para outra aula. Por padrão, sempre vai existir esse sargs aqui nas páginas do framework. Esse bloco aqui, que eu chamo de page default, é um bloco padrão que toda página de edição tem que ter. O que é que tem aqui dentro? Tem essa instrução user session check login, que é para checar se o usuário está logado e se ele tem permissão de acessar essa página. Essas permissões também é assunto para outra aula. Ele faz um set padrão aqui, pegando o parâmetro que eu passei lá na cabeça da função e guardando internamente na página, também é padrão. E aqui embaixo ele faz tratamento de erros da página, tá? O WebDev, o WinDev, ele tem duas formas de tratar problemas. Um é o erro e o outro é o exception. Na verdade, os dois são quase a mesma coisa, só que eles separam com alguns tipos diferentes. Então, aqui eu tenho um tratamento para quando existir um erro na página, e aqui eu tenho um tratamento para quando existir uma exceção na página. Isso aqui é padrão. Toda página de dados, ela precisa ter essa estrutura para funcionar bacana. Por isso que eu já tenho padronizado ali no CodeBricks. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, se vocês perceberam, esse case erro e esse case exception, eles estão verdes, né? Está sublinhado aqui de verdinho. Por quê? Para esses dois códigos funcionarem, eu tenho que ativar o tratamento de erro aqui, ó. Aqui em cima, ó. Se erro e quando exception. Então, eu dou um cliquezinho aqui na função. Opa. Ele me abre essa janelinha aqui. Eu simplesmente vou marcar essa opção aqui, usar tratamento de erros automático. E na segunda aba aqui, que é a aba de exceções, eu vou também marcar essa opção aqui, implemente no específico processo. E justamente eles apontam para esse código que está na página, ou seja, quando acontecer um erro em qualquer local dessa página, a exceção vai ser disparada para esses dois caras aqui. Tá? Isso aqui tem que estar marcado sempre também. Se você esquecer de marcar isso aqui, o que é que pode acontecer? De ter um erro em uma função qualquer da página e você não vai conseguir enxergar esse erro, porque a exceção não vai estar disparando para cá para que seja feito o tratamento.
Que tratamento é esse? Basicamente, ele vai pegar o teu erro e vai colocar dentro de uma mensagem, um objeto de mensagem, e vai exibir isso na tela do usuário. Tá? Depois a gente vai ter uma aula também só tratando dessa questão de exceção. Então, pessoal, para a página funcionar, eu tenho que ter esse código padronizado aqui. Ok? Isso é padrão de toda a página. Depois eu vou enviar os codebricks para vocês aí agilizarem. Vou voltar aqui. Vocês estão conseguindo me escutar bem ou está falhando aí minha voz? Beleza. Ah, tudo bem. Tranquilo. Agora, aqui na minha página, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar os meus campos, certo? Eu posso criar os campos a partir aqui da Toolbox, ou eu posso simplesmente vir aqui na análise, na tabela de cidades, por exemplo. Vou pegar aqui o nome da cidade, código do Cefaz. Vou pegar esses dois aqui por enquanto, porque o resto é coisa interna. Vou arrastar para cá. Tá? Deixa eu só arrumar aqui o tamanho dos campos. Ok. Arrumei aqui, beleza. Vou criar aqui um label static só para mostrar o ID. Tá? Como o ID não é editável, eu vou colocar um label. Eu vou botar esse botão salvar aqui para baixo. Está bloqueado o botão salvar, né? Você vê que eu não consigo clicar nele. Por quê? Esse botão salvar, se vocês observaram, Por quê? Esse botão salvar está no template, tá? Nesse template específico. Por que eu trago ele já padrão aqui? Porque toda página de edição, você precisa gravar os dados, né? E na gravação dos dados, tem vários tratamentos que é feito, tanto para enviar a requisição para o servidor, quanto para tratar o retorno do servidor. Então, para não ter que ficar digitando o código toda vez que tiver uma página de dados, eu criei um botão padrão. E nas páginas que eu estou implementando, eu faço o overload. Lembram do conceito de herança que eu falei lá nas primeiras aulas? Aqui é mais ou menos isso. Eu tenho um objeto template, que é o pai, e aqui eu tenho uma página cidades, que é o filho, que está herdando as propriedades da página pai do template pai. Então aqui eu vou fazer o overload desse controle, eu vou sobrescrever esse controle, ver que ele já liberou para mim. Ó. E agora eu posso arrastar ele para lá e para cá. Tá? Vou só abrir um parêntese aqui, porque tem um bug aqui no Tá falhando teu microfone, Eduardo. Dev, que está atenção. Alô, estão me ouvindo legal? Ele falha de vez em quando, aí ele some tua voz e depois volta. Internet vagabunda. Deixa eu tentar chegar aqui um pouco mais perto do sinal para ver se melhora. Melhorou alguma coisa aí? Tá melhor. Tá, vamos ver se dá para ir assim. Então, pessoal, como eu ia falando, esse botão aqui, ele tem uma particularidade, tá? Vocês têm que observar isso. O Dev tem um bug aqui, que ele sobrescreve esse botão, mas ele faz um código errado nele. Se eu vim aqui no código desse botão, vou baixar aqui um pouquinho, deixa eu esconder aqui. Tá vendo essa função aqui, ó? Que é uma função que está em JavaScript, tá? Ela está como se fosse um código JavaScript, mas ela está escrita em WLanguage. Então, isso aqui, quando você executa no browser, dá um erro. O que é que vocês têm que fazer para resolver esse bugzinho do Dev? Dá um clique aqui em cima, ó. Ele vai mudar esse código de JavaScript para WLanguage. E esse código aqui, vocês podem deixar assim, ó, como execute ancestral mesmo. Tá? Tem que sempre fazer isso nas páginas de dados. Infelizmente tem um bug do Dev e eu não consegui contornar isso aqui. Beleza? Então, voltando para cá, para a página, tenho aqui os meus campos e tenho o meu botão de salvar. Se eu executar essa página agora, ela vai rodar? Não vai rodar. Por quê? Como eu arrastei os campos a partir da análise, o que acontece? Eles estão linkados com a análise, logicamente. Porém, no framework, toda a comunicação que eu faço pelo banco, ela tem que passar pelas classes.
Porque são as classes que vão gerenciar como os dados vão para o banco e como os dados vão retornar do banco para a página, certo? Então, eu vou ter que mudar isso aqui. Eu vou ter que tirar esse link da análise e vou ter que colocar o link para a minha classe, tá? Se vocês observarem, eu não tenho aqui nenhuma variável com o nome de cidades, nenhuma variável apontando para a classe de cidades. Alguém sabe me dizer por quê? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Porque você não fez o... Não é o link... Você não fez o link com o roll lá, foi isso? É quase isso, quase isso. Não, herdou na página. Não, quase isso também. Não está declarado ainda. Isso, exatamente. A palavra certa é essa. Não está declarado um objeto na minha página apontando para a classe de cidades. Tá? Então, o que é que eu faço? Venho aqui no código da página, lá no meu MyPage, ó. Aqui nesse blocozinho Page específico, eu já até separei isso aqui para facilitar. Eita, aqui no Page Default é o que é padrão, toda página tem. E aqui no Page específico é o que é específico de cada página. Nesse caso, eu vou criar um objeto aqui chamado de cidades, que é do tipo BO by cidades do Nigre aqui. Tá? E, entre parênteses, eu vou passar o mesmo nome da variável. Lembra que eu falei na aula passada? Isso aqui é necessário que sempre seja igual ao nome da variável que eu estou declarando, devido à necessidade de fazer indirection ou reflection, como outros conhecem, na página. Tá? Então, declarei aqui o meu objeto cidades, eu salvo a página, salvo aqui a página, vou voltar lá para os campos, ó, na descrição aqui do campo nome, e agora, se eu observar aqui em variáveis, agora eu tenho um objeto chamado cidades, tá vendo? Para onde é que eu vou apontar esse campo? Eu vou apontar, vou abrir aqui cidades, eu vou procurar a propriedade row, lembram da propriedade row lá da nossa classe? E vou selecionar o campo que representa esse meu campo. Nesse caso aqui, nome da cidade. Tá? Aí você me pergunta, tá, mas por que você está apontando para row e não para rows? Porque row me devolve o registro atual. É onde o cursor está posicionado no momento. Tá? Então, sempre que eu for fazer essa linkagem de campo de página para o objeto, eu sempre vou buscar a propriedade row. Tá? A classe vai dar os pulos dela para saber qual é o registro que ela tem que devolver para a página, que é o registro atual. Ok. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o código do Cefaz. Tiro da análise, procuro lá a minha variável cidades, ou e o campo código Cefaz. Ok. Posso fazer isso também no label. O label não tem edição, mas ele pode ter link também para mostrar o valor. Cidade, row, cidade ID. Ok. Salvei. Vamos executar para ver se funciona? Go. Depois eu vou passar uma manhãzinha ali para vocês com esses parâmetros aqui. Ok, pode executar. Demora um pouquinho porque o banco está na internet, né? Eduardo, mas se eu fizer a minha página aqui, quando alguém atualizar, não vai sobrepujar minhas? Bota o nome da tua página como Page Cidades Nigre. Ok. Aí não sobrescreve. Pessoal, me gerou um erro aqui, tá? Esse erro foi de propósito. O que é que ele está me dizendo? The Dynamic Default Business Object não foi alocado ainda. O que é esse Default Business Object? Objeto de negócio padrão. Toda página de dados, ela por padrão tem um objeto, digamos assim, que é o objeto base de manutenção daquela página. Como eu estou aqui fazendo a manutenção na página de cidades, tabela de cidades,
quem é o meu objeto de negócio base aqui? Pessoal, vocês estão atentos? Variável e cidade, né? Exatamente. Então, eu preciso informar aqui para a minha página o seguinte, ó, o Default Business Object padrão é a minha variável cidades. Por que eu preciso fazer isso aqui? Porque eu posso ter, dependendo da minha página, outros objetos aqui. Por exemplo, posso ter estados, bairros, posso ter clientes, ou seja, posso ter uma infinidade de objetos aqui e a minha página ela não vai adivinhar qual é o objeto de negócio padrão que ela vai trabalhar. Então, sempre que eu tiver uma página de dados, eu preciso informar aqui embaixo quem é o objeto de negócio padrão, certo? Então, eu faço esse set através dessa instrução aqui, ó, menor tracinho. Não sei se vocês chegaram a ver isso na documentação. Alguém sabe o que é que isso aqui faz? Não. Para mim, isso é uma atribuição, não. Veja só, eu posso fazer... Pode falar. Não, nada. Para mim é uma atribuição, tá? É o seguinte, tem uma diferençazinha. Quando eu faço, por exemplo, default business, nesse caso aqui, ó, default page args igual a sargs, ele copia o conteúdo dessa variável e faz um novo objeto em memória, tá? Então, isso aqui são dois objetos diferentes, tá? Eu posso depois alterar sargs e default args não vai ser alterado. Quando eu faço essa instrução aqui de cidades, eu não estou fazendo uma cópia em memória, eu estou fazendo um link, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó, esse objeto aqui é esse objeto aqui. Então, tanto faz no código eu chamar cidades.row, alterar cidades.row, e chamar default business objects.row é a propriedade, tá? Esses dois caras aqui são a mesma coisa. Certo? Por isso que tem essa diferença aqui. Menor e tracinho. Ok? Então, beleza. Fez aqui o meu set, disse qual é o meu objeto de negócio padrão. Vou executar a página de novo. Ok, tá aqui a minha página, tá? Preencher aqui a cidade aqui que eu tô, Natal. Vou tentar salvar. Me gerou um outro erro aqui, tá? O que é esse erro? Ele está me reclamando de um erro de chave estrangeira. Tá dizendo o seguinte, ele não diz qual é a tabela, mas eu sei qual é a tabela, tá? Nessa tabela de cidades, eu tenho relacionamento com a tabela de... Vou abrir a análise aqui para mostrar para vocês. Na tabela de cidades, eu tenho um relacionamento com a página de estados, ó, com a tabela de estados. E eu não coloquei isso aqui na tabela de estados. Só um segundo, pessoal. Oi? Vamos lá, desculpa aí a interrupção. Então, a minha tabela de cidades, ela tem um link com a tabela de estados. E eu não informei na tela qual é o estado da minha cidade. Por isso que ele deu uma falha na hora de gravar. Então, vamos colocar aqui um campo para escolher o estado. Nesse caso aqui, a gente vai usar um combo box, tá? E combo box no framework, ele também segue um padrão, também segue uma interface. Para carregar esse combo box, se eu clicar aqui e mandar criar, ele me dá algumas opções, né? Que é carregar de uma query, carregar diretamente de uma tabela, ou carregar de uma variável, ou carregar o combo manualmente, via programação. Nesse caso aqui, eu vou carregar o combo a partir também de um objeto de negócio, tá? Que seria o objeto de negócio de estados.
Agora deixa eu ver o seguinte. Alguém fez objeto de negócio para a tabela de estados? Não, né? Alguém chegou a fazer e não postou no SM? Eu fiz, mas não atualizou aí. Mas você tem ele na sua máquina? Agora? Não, agora? Sim. Não. Não tem, né? Então, me dá um segundinho que eu já vou criar aqui, bem rapidinho. Aproveitando aí, né, só recapitulando, criando uma classe nova de negócios, defini ali a minha estrutura padrão. Vou agora copiar os campos lá da análise aqui para minha classe. Ok, copiado. Se eu escrever o método construtor, virar o construtor, não vai ter ordenação. Deixa eu salvar aqui a classe. Adicionando no SM. Está pensando aí. Ok, adicionou aqui a minha classe estados, beleza. Só subscrever aqui as propriedades que são obrigatórias, que são essas que estão de amarelo. Sempre lembrando de desmarcar o método write, porque nessas propriedades eu só preciso ter leitura. Book name. E também o método new row. Ok, aqui define o método. Só escrever aqui os métodos new row. Book name. Opa. Estados. Estado aí. Table name. Mais estados. Subscrevendo o método rows e o método row. Ok, a classe está pronta. Viram como é rapidinho, né? Quantas mil você já fez? Um monte, né? Então é o seguinte, como eu ia falando, a gente vai criar um combo aqui para carregar a partir da tabela de estados, tá? Eu vou carregar esse combo a partir de um objeto de negócio de uma classe, ou seja, de uma variável. Se eu vier aqui tentar adicionar agora, eu não vou encontrar, né, nenhum objeto ainda com estados, né? Por quê? Porque eu ainda não declarei lá na minha página um objeto do tipo estados. Então, da mesma forma que eu fiz com cidades, eu vou aqui criar um objeto chamado estados, isBO estados, passo aqui o mesmo nome da variável, estados, ok, vou salvar, e agora eu vou criar o meu combo. Então, combo na tela, vou carregar a partir de uma variável, está aqui a minha variável estados, ó, minha classe de negócio. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou carregar a partir de quem? De row ou de rows? De rows, né? Que são várias linhas, né? Exatamente. Então, seleciono aqui a minha fonte de dados, meu data source, que é a lista de rows. Campo que eu vou mostrar para o usuário. Sigla, cadê você? Sigla estado, que é o F. Campo que eu vou capturar, que eu vou armazenar. Estado ID. Ok. Padrão, ok. Nome do meu combo. Combo de estados. Descrição F. Ok, está pronto o meu combo. Aqui na tela, deixa eu só arrumar ele para cá. Um pouquinho. Ok, defini o meu combo, ele está aqui na tela. Porém, eu preciso ainda fazer alguns passos adicionais. Como, por exemplo, linkar o combo com a tabela.
link. Você vê que não está linkado com canto nenhum. Eu só carreguei os dados nele, né? Só disse de onde vão vir os dados. Agora eu vou fazer o link com a minha tabela de cidades, que é a tabela dessa página, com a propriedade role e o campo estado ID. Ok. Salvei. Vamos executar para ver se dá certo? Deixa eu ver quem falou no chat aqui enquanto carrega. Ah, o Negro já saiu? Ele postou que ele tinha compromisso, estava saindo. Ah, tudo bem. Depois ele vai pegar aí. Então, pessoal, tá aqui a minha página de novo. Só que tem um detalhe, né? Ó, meu combo veio vazio. Alguém sabe me dizer por quê? Ou arrisca? Não foi instanciado? Instanciado foi. Não carregou os dados. Exatamente. Eu instanciei o objeto, mas eu não disse para a classe que ele devia carregar os dados. Tá? E isso é de propósito. Por quê? Dependendo do combo que eu estou colocando, eu posso querer fazer filtros. Tá? Então, de propósito, a gente não carrega ele na inicialização. Aí, vem um padrãozinho aqui do framework. Se você vem aqui na página, cidades, e abrir aqui, ó, local procedures, vai ter um método aqui chamado refresh combos. Esse método refresh combos, ele é um método padrão que é chamado sempre que você faz a abertura da página, você faz uma adição, uma edição, uma remoção, um save, sempre esse cara aqui é chamado. Ele é mais ou menos parecido com quem vem aí do Guys Web. Lá a gente tinha uma função chamada reposition, eu acho. E dentro desse reposition a gente fazia esse refresh dos combos. Ah, minto, não era reposition, era abre tabela CBO, alguma coisa assim, que tinha lá do Guys. Essa função ela funciona parecido, tá? Sempre que a página ela executa alguma operação, ele chama esse método refresh combos para dar a oportunidade de eu fazer o carregamento justamente das listas que estão na tela. Então, se eu der 2 cliques aqui em cima dela, ela vai lá para o código e está me mostrando o código do template, porque aquilo é um método do template. Eu até coloco aqui, ó, sobrescrever método nos filhos. Ou seja, eu tenho que vir aqui, botãozinho direito, e fazer a sobrecarga do método. Overload, decode of the procedure. Ou seja, eu vou sobrescrever ou reescrever esse procedimento aqui na minha página, tá? Ele traz aqui um códigozinho padrão, vocês podem apagar, e aqui eu faço o carregamento dos dados no combo, certo? Como é que eu faço isso? Eu sigo esse padrão aqui, ó. Se esse combo name, que é esse parâmetro que vem aqui na função, for igual a vazio, ou esse combo name foi igual ao caso combo status, tá a função dentro. Por que eu faço isso aqui? Só comentar aqui para ficar mais. Refresh combo status. Eu posso ter vários combos na minha página. Eu preciso fazer a abertura deles, tá? Então eu poderia ter N combos aqui fazendo o carregamento. Só que em algum determinado momento eu quero carregar somente um combo. Então eu posso chamar esse método refresh combos passando só o nome de um combo específico. E aí essa função aqui ela iria fazer somente o carregamento daquele combo. Imagina que você tem uma página grande, por exemplo, a página de clientes, que você tem combo para cidade, para bairro, para UF, tipo de telefone, uma infinidade de coisas. Se você precisasse atualizar um combo só e ter que chamar essa função sem fazer esse tratamento, todos os combos iam ser atualizados, você estaria fazendo uma carga desnecessária no banco, né? Então, a gente já teve esse cuidado aqui de tratar esse código para que o combo seja recarregado somente na hora necessária. Então, digamos que a condição atenda isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma outra rotina que é refresh combo, vê que é diferente, tá? Que é refresh combos, que eu vou ter todos os meus combos listados. E essa função aqui vai atualizar somente um combo.
qual objeto de negócio que eu vou utilizar? Nesse caso aqui, estados, que é aquela variável que eu declarei lá em cima. Qual é o combo? É o combo de estados. .name. E aqui eu passo esse outro parâmetro que é padrão da função, s_value. Aí você me pergunta, poxa, mas precisa disso tudo para fazer carregamento do combo? Infelizmente precisa. Por quê? Tem algumas situações que a gente detectou na prática, principalmente quando você faz requisição AJAX, que a página vem e volta, quando você faz atualização do registro, ou navega, que a gente precisa tratar os dados e recarregar o combo da maneira correta. Então a gente padronizou dessa forma para que ficasse mais fácil. Por exemplo, se você verificar o código que tem aqui dentro desse refresh combo, olha a quantidade de coisas que a gente precisa fazer para poder carregar um combo corretamente dentro do fluxo da página. É um bocadinho de coisa, né? Então, para ficar mais fácil a manutenção, a gente padronizou dessa forma. Você declara sempre no refresh combos o teu combo e o teu objeto de negócio que vai fazer o preenchimento. O resto, a função ali do refresh combo, ela vai fazer. Tá? Pessoal, eu sei que é muita informação para uma hora só e parece complicado, mas calma, que a prática vai vir para a gente tirar as dúvidas e pegar a coisa. Então, definir ali o carregamento do meu combo, vou executar a página. Fabrício também saiu, ok. Agora, meu combo está carregado, né? Vamos tentar inserir uma cidade. Vamos botar aqui, Natal, código que você faz. E vou tentar salvar. Está processando. Está um pouco lento. Ó, registro salvo com sucesso. Perceberam como é basicamente fácil? Praticamente eu fiz o quê? Coloquei os meus controles na tela, declarei a cabeça aqui da página, a função inicial da página, o meu objeto de negócio principal e as funções que são padrões aqui. Fiz a linkagem dos campos e nesse caso, adicionalmente, eu tenho um combo que eu fiz o refresh dele aqui, no refresh combos. Automaticamente, todo o restante o framework já fez. Já conseguiu gravar o recurso lá no banco e já exibiu mensagem aqui para mim, tranquilo. Perguntas até aí? Eduardo, esses botões que estão abaixo da tua foto de administrador vêm da framework, né? Fechar, remover, cancelar, adicionar, salvar. Na verdade, vem do template e ele está linkado com o framework. Na verdade, o que é que acontece? Esses botões aqui, se você pedir aqui para inspecionar o elemento, por exemplo, esses botões aqui, ele tem uma ação no on-click. Tá? Tá. Essa ação no on-click, ela dispara uma função que é do framework, que é o action button click. Ele passa alguns parâmetros dizendo o que é que esse botão vai fazer. Nesse caso aqui, ele tá dizendo para mim, evaluate é para executar uma ação. Execute a ação exit page. Então, por trás aí, existe uma inteligência do framework, pega essa rotina e dispara uma ação no servidor dizendo, ó, o usuário quer sair da página. Da mesma forma, para os outros botões, por exemplo, no salvar. Evaluate, qual o comando que ele vai usar? Save father. Save é salvar o registro pai. Então, ele vai mandar para o servidor a instrução dizendo, ó, o usuário quer salvar o registro pai. E aí o dev executa a ação e manda o retorno para a página. Tá? A mesma coisa de eu fazer um botão, como tem aqui, né? Esse botão salvar é um botão do dev. Você vê que isso aqui não está lá na página, porque está no template, né? Essa mesma ação que eu coloco aqui, customizado via JavaScript, que é um padrão que a gente fez no framework,
eu posso colocar dentro do botão normal do dev, configurar. Por que a gente fez assim? Porque a gente sentiu necessidade de usar um template por fora e às vezes disparar uma ação do servidor de um controle HTML que não está dentro do dev, entendeu? Mas é facilmente integrável. Tá. Ok? Ok. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, dúvida vocês devem estar de muito, né? Não. É muita informação para uma hora só, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Eduardo, o botão salvar lá de cima, ele tem a mesma ação desse botão salvar aqui de baixo ou não? Sim, mesma ação. Só que aqui eu disparo a ação via JavaScript, uma camada do framework. E aqui eu disparo a ação direto no dev. Beleza. Então poderia, no caso, usar só aqueles de cima e não ter esse de baixo aí. Também. Eu posso só esconder ele. Beleza, Posso. então. Se eu vier aqui esconder ele, fico só com o toolset lá em cima. Por que eu gosto de botar aqui embaixo também? Porque às vezes você tem uma página muito grande e o botão fica lá em cima, né? Aí o usuário acha chato. Então vem aqui e clica. Tá? Mas é critério também. Tá, joia. E para estilizar ele, você estiliza normal e ele vai assumir também aquela aparência lá, né? Vai. Eu ia falar isso na sequência, já que você tocou no assunto. Não, mas tranquilo, você siga a tua sequência aí. Não, mas já vamos pegar o gancho. Você vê que aqui o estilo está um pouco diferente da página, né? Porque está com o estilo próprio do Dev. Como a gente integrou a página do Dev ao template do Bootstrap, eu posso formatar esses campos aí com o Bootstrap. Então, por exemplo, vem aqui no Description, Advanced, aqui, ó, onde eu adiciono as classes, eu informo, por exemplo, uma classe do Bootstrap, que eu sei que existe já lá, Form Control. Ok. Aqui também. Form Control. Ok. Aqui no combo de UF, a mesma coisa. Form Control, tá? Vou fazer adicionalmente aqui nesse combo o seguinte, ó. Aqui no Content, eu vou marcar essa opção aqui, ó, primeira linha customizada, dar um cliquezinho aqui e vou colocar um textinho seguinte, ó, selecione uma UF. O valor é 0. Ok e ok. Deixa eu só aumentar o campo aqui para aparecer a mensagem toda. Aqui no botão ainda, eu posso mudar o estilo dele. Então aqui no Advanced, eu posso colocar o BTN, que é a classe tipo do Bootstrap, Primary, BTN Flat e BTN Large, eu acho. Isso aqui eu sei de cabeça, tá, pessoal? Mas qualquer classe do Bootstrap que você colocar aqui vai funcionar. Ok, ok. Salvar aqui, vamos ver como é que vai ficar agora. Executando. Olha só, já formatou, ó, bacaninha com o Bootstrap, ó. Até com efeitozinho tá, essa classe. E aqui, ó, seleciona o F, ficou também no formatozinho do template, tá? E o botão da mesma forma. Tranquilo? Tranquilo. Eu reparei ali que a UF, ela não está vindo com order by. Em consultas tipo essa daí, ele pode fazer order by? Boa pergunta. Pode de duas formas. Nas aulas anteriores eu falei o quê? Quando você cria um objeto de negócio, aqui na função constructor, você pode definir uma ordenação padrão. Como eu não defini nada aqui, foi na ordenação que está inserida no banco, né? Possivelmente pelo ID. Vou mudar aqui para ele ordenar mais estados pela sigla estado. Sigla, né? Isso. Salvar e vou executar de novo.
Então agora, ó, ele já veio ordenado de acordo com a ordenação que eu fiz lá na classe, tá? Mas, pegando o gancho, digamos que eu não quero a ordenação padrão, eu quero uma outra ordenação. Posso ainda, na própria página, aqui no Refresh Combos. Essa ia ser a outra pergunta. Antes de eu fazer o refresh, eu posso fazer o quê? Chamar aqui estados, order by clear, eu limpo qualquer ordenação que tenha anteriormente, estados order by add order, e eu passo uma nova ordenação. Agora eu quero que ele ordene pela descrição do estado, por exemplo. Tá? Se eu terminar a minha função aqui, ele vai ordenar de forma crescente. Tá? Se eu quiser mudar para ser de forma decrescente, eu passo um terceiro parâmetro. Ele até deixou eu escolher aqui, ó, o ICE e o 10. Tá? Se eu usar 10 somente, do jeito que ele está sugerindo aqui, ele vai dar um erro. Ele sugere, ele mesmo sugere, mas ele mesmo não entende. Ele não entende 10, o que é 10. Nesse caso aqui, eu tenho que passar o caminho completo dessa instrução, que é business core library, .order by, .10. Aí ele vai entender, tá? Isso aqui é uma loucurazinha do próprio dev. Deixa eu voltar para cá. Então, ó, agora eu estou limpando qualquer ordenação que venha antes e criando a nova ordenação. E depois eu chamo o refresh. Eduardo, Oi. se tivesse mais que um campo para fazer a ordenação? Tem problema. Só repete aqui embaixo e diz qual é o campo. Ok, está bem. Obrigado. Tá? Ele vai ordenar o primeiro e depois pelo segundo. Ok. Vamos executar. Oh, mais um. Tá todo mundo tendo que ir embora hoje, eu vou ficar triste assim. Daqui a pouco vai sobrar só eu na sala. Deve ter jogo hoje. É que aqui em Portugal é 1 da manhã. Ah, tá bom. Eu vou pegar às 5 da manhã, por isso. Tá certo. Tem um fuso horário. Então, ó, você vê que agora ele está ordenando não pela instrução que está na classe, e sim pela instrução que está na página. Ele veio bem ao contrário. Perfeito. Pegando o teu gancho, e se eu quiser filtrar os dados que vêm para cá? Alguma ideia? Vai ter uma instrução filter lá também? Ah, muito bem. Eu gosto assim. Gosto assim, quando a sala está atenta. Exatamente. Do mesmo jeito que eu tenho o order by, eu tenho uma instrução de filter. Tá? E aí eu faço o filter clear, que eu limpo qualquer filtro que venha antes. Peraí, minto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho numa coisa, porque eu acho que eu acabei mudando esse comportamento. Eu já faço isso aqui. Não precisa fazer o clear, tá? Inclusive, eu já faço esse clear aqui dentro da função. Depois eu vou até adicionar para fazer o clear do order by também, para não precisar dar clear aqui. Tá? Então nem precisaria fazer o clear aqui no caso do filter, que ele já faz ali interno. Eu posso só fazer o filter, add parameter. Da mesma forma do order by, eu passo aqui, ó, nome da tabela, base, status, .name. Nome do campo, base, status, sigla estado, por exemplo, .name, vírgula, qual o valor que eu quero filtrar? Eu posso pegar um valor que está num controle da página, num edit, posso pegar o valor que está num combo box, posso pegar, botar também uma variável aqui, uma string. Digamos que eu quero só o RN. Tá?
Vou salvar aqui. Opa. Vamos executar. Demora um pouquinho, porque o banco está na internet. Vamos abrir aqui o combo. Só veio o RN. Tá? Isso aqui é bem interessante. Acho que a gente vai pegar um caso desse lá na frente. Quando eu tenho dois combos e um depende do outro. Tá? Que eu posso selecionar o primeiro combo, disparar uma ação Ajax para o servidor e fazer o carregamento do segundo combo justamente com base nesse filter. Depois a gente vai fazer um exemplo parecido com esse. Tá? Existe até uma outra forma de fazer esse filtro. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Já tá com a instrução aqui. Eu só tenho uma perguntinha depois ali nessa instrução aí, tá? Tá. Posso fazer já? Pode. Então tá. Veja só, em estados, ali já está declarado qual que é a tabela dele, não tá? Aqui, né? Isso. Isso, correto. Se já está declarado ali, eu não economizaria não tendo que informar ela toda de novo? Sim, mas aí tem uma outra situação que é o seguinte. Se eu tiver aqui dentro de estados uma tabela relacionada, por exemplo, via inner join, digamos que eu tivesse um inner join com a tabela de países, certo? E eu quisesse fazer um filtro para pegar todos os estados do país Brasil. Tá? Para mim fazer isso aqui, eu precisaria dizer que ele iria filtrar, por exemplo, pelo país Brasil, e eu teria que apontar aqui a tabela de países, nome do país, e aqui também a tabela de país. Tá? Então, para esse caso aqui, eu teria que apontar a tabela, especificar qual a tabela que eu quero aplicar o filtro. Por isso que ele vem esse padrão. Eu sempre apontar o nome da tabela, o nome do campo da tabela e o filtro. Tá? Agora, você falando, me deu uma ideia. Que eu poderia inverter isso aqui na próxima versão do framework para facilitar no seguinte sentido. Eu dizer somente o campo e o valor. E dentro da função aqui do DD parâmetro, eu identificar que, se não vier nome do dono de campo, eu pego no próprio nome da tabela. Porque aí você economizaria, vamos dizer assim, mais umas linhas de código aí, né? Porque falando isso aí toda hora, né? Exatamente. O relacionamento também, eu fico meio assim, porque o relacionamento, na verdade, ele tem Você não vai ter nomes iguais, né? A não ser que aqueles que gostam de colocar nome em tudo quanto é tabela, né? Toda tabela tem nome. Isso. Em vez de usar alguma coisa, underline nome, né? Alguma coisa assim, né? Isso. Está anotada sua sugestão para a próxima versão. Tá? Depois a gente vai chegar a uma aula lá que eu vou falar sobre essa questão dos inner joins e de utilizar outras tabelas aqui relacionadas, tá? São parênteses aqui. Porque no caso, se induzir a pessoa a criar a tabela de uma forma que facilite o framework, a gente também acaba ganhando porque acaba escrevendo menos, né? Isso, exatamente. A intenção é sempre essa, né? Reduzir a quantidade de código. Como eu falei, acho nas outras aulas, né? O framework ele foi desenvolvido ainda com um conhecimento baixo, né, da ferramenta do WebDev. Então, tem muita coisa nessa versão 2.1 que eu já anotei ali, que eu quero mudar, que eu quero dar uma arrumada, diminuir umas coisas, melhorar outras, essa já vai entrar junto ali, para facilitar essas interfaces. Ok? Não, perfeito. Mas obrigado pela dica. Não, por nada. Uma outra forma de fazer esse filtro aqui é
criando uma função customizada. E aí, qual é a dica que eu deixo? A gente criou isso aqui, esse padrão, para não estar precisando escrever o where via string. O where, nome do país igual, aí tem que fazer aquela concatenaçãozinha lá e tal. E aí tu esquece de colocar aqui uma aspa, vai dar erro no teu código, enfim. Não fica um negócio bacana, né? Para um framework não fica interessante. Então a gente padronizou aqui dessa forma. Só que qual é a boa prática? Se você tem uma situação de filtro para uma determinada tabela que é comum, ao invés de você estar escrevendo isso aqui o tempo todo, você pode criar uma função aqui dentro, tá? Dentro da própria classe. Então, por exemplo, eu poderia escrever aqui uma função chamada getRows by UF, tá? Vai me dar um erro aqui, deixa eu ver se ele deixa eu criar a procedure. Não deixa. Deixa eu ir aqui na minha classe. Na minha classe estados, eu vou criar aqui um novo método, e o método chamado getRowsByUF. Tá? E o que eu vou fazer aqui nessa função? Eu vou passar um parâmetro chamado SUFIsString, que é a UF que eu quero filtrar, e eu vou encapsular o filtro aqui dentro. Tá? Então aqui dentro eu faço filter.add parâmetro, tabela de estados, .name, tabela de estados, o campo sigla, .name, e qual o valor que eu vou filtrar? Justamente o parâmetro que está na função lá, SUF. E depois eu chamo a função getRows. Tá? Por padrão, pessoal, eu preciso ter um objeto aqui nessa função chamado de MessageList. Isso aqui é uma herança que vem das definições iniciais, mas que eu quero ver se eu removo ela na próxima versão. Como a gente evoluiu o framework a partir de um outro framework, do Peter Holleman, ele faz essa brincadeirazinha aqui em algumas coisas e a gente acabou trazendo isso. Só que depois a gente viu que não era tão necessário. Mas como já estava na base, não, deixa aí, não mexe. Então, basicamente, eu faço filtro aqui dentro, tá? E eu chamo a função getRows aqui, que vai me carregar as linhas. Lá na minha página, ao invés de passar o filtro aqui, eu chamo a função, passo o objeto defaultMessageList, que é o objeto que está na minha página, já é padrão, e passo ao F que eu quero filtrar. Tá? E depois eu chamo o refresh combo. Eu só tenho que ajustar aqui o seguinte, como agora eu vou fazer o carregamento dos dados aqui, o refresh combo vai apenas pegar os dados que estão aqui dentro do objeto de estados e vai jogar no combo. Então agora eu preciso passar a instrução aqui para a função refresh combo, dizendo o seguinte, ó, permite refresh falso, que é para ele não recarregar esse objeto lá dentro da função refresh combo, senão esse filtro que eu fiz aqui não vai funcionar. Vamos executar de novo, vamos ver se vai dar o resultado. Ajusta o F ali, que o estado como F ali, acho que você não vai achar. Ficou o F, né? Deixa ele executar lá. Não vai abrir nada, né? Logicamente. Sinal que o filtro vai estar funcionando. Deixa eu carregar aí. Até carregou mesmo. RN. Já sei. Pode ser porque eu não fiz aqui, eu esqueci de fazer aqui, ó, o clear, tá? Tem que dar o clear aqui em cima. Eu limpar qualquer filtro que vem antes e depois passar o parâmetro. Vamos executar de novo.
Ok. Tá aqui a minha UF, de acordo com o filtro que eu determinei lá. Tá? Então, você tem duas formas de fazer o filtro. Uma, fazendo a instrução filter, manualmente, e outra, padronizando esse filtro dentro do objeto e passando a chamar a função. Lembrando que, sempre que você for fazer um filtro, você perceber que esse filtro ele vai ser utilizado em outras vezes, o ideal é você criar uma função personalizada para carregar as linhas. Se aquele filtro é um filtro esporádico, não, isso aqui é uma ocasião diferente, só vou fazer aqui. Então, você pode usar o filtro para não criar uma função aqui sem muita necessidade. Beleza? Dúvidas, perguntas? Não, parabéns. Para a gente fechar por hoje, senti falta aqui de uma coisa. Se eu tentar aqui salvar o formulário do jeito que está, ele vai dar erro porque não tem uma UF relacionada. Mas digamos que eu tente salvar aqui com o nome em branco. O que é que vai acontecer? Ó? Ele salvou. Tá? Salvou e criou aqui o número. Mas teria que validar, né? O campo para não permitir gravar uma cidade vazia. Geralmente, a gente faz essas validações na própria página, né? Eu poderia aqui, na ação do botão salvar, por exemplo, antes de chamar a rotina que faz a gravação, que é esse aqui, eu poderia fazer aqui uns ifs, né? Se é DT, qual é o nome que está lá? Nome da cidade, foi igual a vazio, faça, e fazer as validações aqui. Só que não é interessante fazer validação a nível de página, a nível de camada de visualização. Por quê? Vai ter momentos que eu vou precisar fazer inclusão nas minhas tabelas via programação, via código. E aí corre o risco de eu mesmo, enquanto programador, gravar um dado errado. Ou gravar um dado que não atende à regra de negócio do meu cliente. Então, para resolver essa questão de validação, a gente embutiu isso dentro da própria classe. Como assim? Lá na classe cidades, do nosso amigo Nigri, se vocês abrirem aqui do ladinho, no finalzinho tem uma função chamada validate, que é chamado sempre que você tenta gravar um registro via classe. Eu vou sobrescrever esse método, define the method, ok. E aqui, ó, na função validate, que está dentro do objeto cidades, eu vou escrever as minhas validações. Tá? Como? Aqui também, no framework, já tem algumas funções padrão de validação. Por exemplo, se eu chamar aqui o myFunctions, eu já tenho aqui, ó, vários checks. Checar CNPJ, CPF, se é data, se está vazio, se é tempo, se é verdadeiro, se é zero. Nesse caso aí, eu vou chamar o check empty para checar se o campo está vazio. Ele me pede aqui um objeto do tipo MessageList, que já vem aqui na cabeça da função. Eu faço só para passar ele novamente aqui, MessageList. Qual a mensagem de texto? Nesse caso aqui, eu vou apontar para o campo lá da minha análise. By cidades, ponto, nome da cidade, ponto caption. Que vocês sabem que o caption é esse carinha aqui, né? Esse carinha que vocês definem aqui. Então, ali eu já passo o caption do meu campo. E aqui, por último, ele pede o valor que eu vou checar se está vazio. Nesse caso aqui, como eu estou dentro da classe cidades, se eu chamar a propriedade row, que é o registro atual, eu vou acessar todos os campos que eu tenho disponível na tabela. E aí eu passo aqui o campo, nome da cidade, que é o campo que eu quero checar se está vazio. Certo? Da mesma forma, eu posso validar se o usuário preencheu o campo estado ID. Nesse caso, o estado ID é um campo inteiro, né? Porque ele é um campo de relacionamento com a tabela. E aí eu vou usar a função check0 para ver se ele veio com alguma cidade, algum ID de estado preenchido.
Da mesma forma, eu passo o objeto message list. Vou passar aqui na mensagem by cidades.estado.id .caption e passo o valor através da propriedade role, que é a linha atual que eu estou, e estado ID. Certo? Aí você me pergunta, e se o usuário tentar cadastrar uma mesma cidade 2 vezes? Existe validação para isso também. myfunctions check exists, para checar se um valor já existe. Só que agora eu tenho alguns parâmetros a mais. Vou passar o message list, vou dizer qual é a tabela que eu vou checar a existência. Nesse caso aqui é a própria by cidades, .name. Qual é o campo de chave primária dessa tabela? By estados, estado ID, .name. Qual é o valor da chave primária do registro atual, para ele poder fazer a comparação. Nesse caso, chama a propriedade role de novo, cidade ID. O estado ali não está errado? Desculpa. Cidade ID. Estou na tabela de cidades. Cidade ID. .name, tá? Obrigado. Vou passar aqui a chave primária dessa tabela, né, que é do registro atual, cidade ID. E agora ele vai me pedir o nome do campo que eu quero checar. Eu quero que ele cheque se o valor do campo nome da cidade já existe. Essa description seria a mensagem que ele vai mostrar. Nesse caso, é o by cidades, nome da cidade, que é o campo que eu estou validando, .caption. E por último, ele me pede o valor que eu quero checar se já existe. Qual é o valor? É o nome da cidade que o usuário preencheu. Então, eu vou chamar a propriedade role, que é o registro atual, e o nome da cidade. Tá? Então, através dessa instruçãozinha aqui pequenininha, salvei, eu consigo checar se a cidade já existe. Vamos rodar nossa página lá para ver? Demorazinha. Carregou. Vou tentar salvar, ó, sem preencher nada. O que acontece, ó? Nome já existe, porque tem uma cidade em branco, né? O F e nome não pode ser vazio. O F ali ele não montou a mensagem correta. Algum bugzinho ali no frame, depois você dá uma olhadinha. Então agora eu já consigo validar. Ele não gravou o registro, né? Tá aqui 0. Vamos preencher então aqui, Natal, no RN. Tenta salvar. O nome já existe uma cidade com Natal. Macau, minha terra natal. Também já existe. Então, vou cadastrar aqui Macau com L errado, para ver se ele vai gravar. Salvar. E agora sim ele gravou o registro. Eduardo, Fácil ou difícil? Fácil. Te perguntar, por exemplo, numa tela que tem N campos, bem carregada, tem como dar o set focus aonde que ele está? Para ir lá no nome da cidade, por exemplo? A partir de tudo. No framework eu não tenho esse recurso. Aqui é um pouco difícil porque você tem o processamento na camada server, né? Sei, você tem o retorno na camada client. Tá. Essas validações aqui, eles sempre ocorrem a nível de servidor. A gente não implementou ainda essas validações a nível de cliente. Se fosse a nível de JavaScript, a gente talvez até conseguisse fazer o set focus, né?
Certo. Com JavaScript você consegue fazer a instruçãozinha, eu não lembro qual é a instrução. Eu não conheço nada de Java, então nem... Sim, que seria identificar o campo e fazer a chamada, mas a priori no framework não. Até porque também, assim, você pode ter mais de uma mensagem de validação ao mesmo tempo, né? Então, o cara vai escolher qual campo que ele quer fazer, ajustar primeiro, tá? Ô, Eduardo, só por curiosidade, coloca ali Macau 1 e tenta salvar de novo, só para ver. Macau, não, número 1, coloca um 1 na frente ali. Isso, tenta salvar para ver. Ele deixa alterar. Sim. É que no caso lá, como você passou o ID, estava dando a impressão de que ele sempre iria validar o ID também para não deixar alterar. O ID ali é o seguinte, se tiver adicionando, ele não vai achar, porque não tem realmente, né? Agora, se você estiver editando, ele tem que desconsiderar o próprio registro. Por isso que eu passo o ID, entendeu? Checa todo mundo que está aí, menos eu mesmo, porque senão ele vai encontrar e não vai deixar mais alterado. Não, perfeito. Quanto aos 7 focos ali no JavaScript, tem como sim. Inclusive o próprio Bootstrap, ele tem algumas coisas lá que ele permite fazer isso lá, mas é usando o jQuery daí, né? É na camada browser daí que ele retorna, inclusive ele pode marcar a borda do campo em vermelho, alguma coisa. Mudar a classe e tal. Pessoal, isso aí é customizável, tá? Vocês podem mexer também, pessoal. Me ajudem. Aquela mensagem que aparece ali, na verdade, ela tá aqui dentro. Deixa eu achar aqui. Cadê? Procedures, browse procedures, show toast message. Isso aqui é um set de procedimentos JavaScript do projeto, customizados do template, tá? Então, quando você clica no botão salvar, a requisição vai para o servidor processa, valida e devolve para a camada cliente, para o JavaScript, um dicionário em formato JSON com as mensagens que ele vai mostrar. E essa funçãozinha aqui, show toast message, ela é executada. É aqui nessa função que ele mostra aquelas mensagenzinhas ali do cantinho. Então, de repente, você pode até alterar aqui essa função só para ele fazer um focus no campo. Tá? Após ele exibir aqui todas as mensagens, você vai ter que pegar aí, nesse caso, o primeiro ou o último campo e fazer o set focus. Então, não é uma coisa muito difícil de fazer. É que teria que retornar qual é o campo que deu erro, né? Para ele poder ir pelo ID e setar o focus depois, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver se eu... nesse caso aqui eu não retorno o campo. Pelo menos nesse frame eu não retorno o campo. Ele retorna só a mensagem. Aí realmente eu não teria como saber o alias do campo. Mas a gente pode, quem sabe, evoluir para a próxima versão, fazer isso, essa integração. Oi, Eduardo. Oi. Eu não participei quase porque eu cheguei atrasado aqui. Viu, mas é esquisito você incluir um campo e não limpar, incluir um registro e não limpar os campos. Parece que o usuário ele fica naquela, mas será que incluiu ou será que não incluiu? Não consigo nem limpar os campos. Você diz após salvar? Não voltou nenhum erro. Porque é o seguinte, por padrão, eu aqui utilizo assim, salvei, mostra a mensagem para o usuário que foi salvo e mantenho o registro na tela, tá? Porém, eu tenho outros clientes que pediram o seguinte, quando salvar, saia da tela, volte para a pesquisa, e aí nós implementamos esse comportamento. Da mesma forma, o meu chefe pediu para fazer isso em algumas páginas de outro sistema que a gente tem. Bota um botão aqui, salvar e adicionar. Ele fazia isso, salvava e na sequência ele adicionava. É customizável também fazer. Aí fica coisa do meio. Preferência do programador. Do adicionar, ele limpa os campos e começa um outro. Aí poderia ter outro botão aqui, por exemplo, salvar e adicionar. Aí o que faz adicionar se clicar agora? Ele vai limpar. Eu acho que isso seria o mais sensato, né? Porque concorda que o usuário está ali olhando uma mosca incluiu. Não
concluiu, daí ficou ali a tela cheia de dados. É que ele vai saber concluir por causa que vai ter o ID novo e vai ter a mensagem também aparecendo, né? Sim, mas os usuários que tem por aí não enxergam isso. É assim, você tem vários usuários e cada um com a preferência, tá? Te digo que aqui é flexível para você implementar do jeito que você quer. Pode salvar e ficar na tela, pode salvar e limpar e adicionar um novo, pode salvar e sair da tela e voltar para a pesquisa. Você, como programador, que vai definir como é que vai ser o comportamento, entendeu? Ao menos que tivesse tipo uma tabela do lado ali que fosse mostrando, ó, incluiu. Agora vai para o próximo, incluiu. Porque o padrão inicial é você ter uma página de pesquisa, né, que a gente vai fazer nas próximas aulas, e essa aqui ser somente a página de edição. Eu já pensei para ter um segundo template, onde eu tivesse a tabela de pesquisa em cima e embaixo o formulário de edição, na mesma página. Tá? Poderia ser uma outra opção. Mas eu acho que é muito de preferência mesmo pessoal, tá? É flexível para fazer também, não é amarrado nem engessado, dá para se fazer. Então, beleza. Vamos ver no final como é que ficamos. E aí, perguntas? Hoje está tranquilo. Foi um bocadinho de coisa hoje, né? Não, mas foi bom, foi bom. Não, foi ótimo. Meu problema é achar tempo para participar disso aí. Mas tudo bem, vamos em frente. Ok, a próxima aula, amanhã, a intenção é a gente fazer uma página de consulta para consultar essas cidades aqui, e eu vou passar mais alguns padrões, e criar um menu aqui também para aparecer. E aí eu vou falar um pouquinho da estrutura dos menus, tá? Tinha uma outra dica ali, mas eu deixo para amanhã. Hoje já foi informação demais hoje. Depois a gente vai ter aí páginas com pai e filhos, né? A gente fez uma aqui só com pai, depois a gente vai ter uma aí com pais e filhos, com pai e filhos, tá? Pra gente ver como é que faz essa edição dupla, ok? Maravilha. Vou pedir aí para quem ficou e quem vai assistir o vídeo depois, para criar as classes de negócios e criar as páginas básicas de manutenção, tá? O ideal... Então, a página... Colocar o nome na frente, né? Pode botar o teu nome na frente da página, da classe. Aqui, da Procedure aqui, também, vocês fazem o seguinte, ó, o Nick reclamou que estava perdendo, porque essas Procedures aqui, elas são arquivos individuais, tá? Então, se você alterar esse arquivo e eu também alterar, um vai sobrescrever o outro. Então, você cria aqui um new set of procedures, um novo grupo de procedimentos, aí bota o teu nome também. Aí aquele procedimento ele vai ficar só para você, tá? Não correr o risco de fazer o trabalho e depois perder. Então, só recapitulando, façam as classes de negócio e façam também as páginas, tá? Amanhã eu gostaria de entrar na parte de consultas, mas se a galera não fizer nada, eu vou reservar o horário amanhã para a gente fazer, na hora da aula. Tá? Porque para a gente evoluir para os próximos passos, eu preciso ter as classes e eu preciso ter as páginas aqui. Tá? E eu, particularmente, eu não queria fazer, eu queria que vocês, enquanto praticantes, fizessem até para desenvolver. Ok? Tá. Para mim, beleza. Amanhã eu vou fazer. Eu só queria que você desse uma olhada, a gente compartilhar a tela aqui, para você ver por que eu não consigo entrar na sim, beleza. SM. Eu vou fechar até meu... Ok. Jorge? Jorge está por aí? Se quiser parar a gravação aí, Jorge, pode parar, tá? Porque aí agora é só um bate-papo aqui. Acho que o Jorge não tá. Ele tá mexendo ali.